Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Afonso Dias, eu estudo Engenharia Mecânica e faço parte do Pluro de Relações Externas da Associação Académica de Coimbra. Vou estar agora nesta sessão uh, convosco e hoje temos connosco o professor Miguel Panão, que vai abordar alguns tópicos relativamente ao Departamento de Engenharia Mecânica, e o João Arial, que é o presidente do Núcleo de Estudantes de Engenharia Mecânica, também conhecido como NEMAC, que vai falar-nos um pouco sobre o núcleo. Ambas as sessões do DEM e do NEMAC vão ser feitas na mesma sessão. No final de cada apresentação vamos ter um momento para tirar dúvidas essas que vocês podem guardar para pôr no final ou vão pôr durante a apresentação, como vocês preferirem. Pronto, agora se calhar passamos já para o professor Miguel Panão. Professor, dou-lhe a Ok, palavra agora. olá, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem de saúde, eu já disse isso no início, mas digo agora para aqueles que entraram e vou só apenas também partilhar um pouco o meu ecrã com, enfim, uma pequena síntese daquilo que também gostaria de partilhar convosco sobre engenharia mecânica e não só. Então, conseguem visualizar o meu ecrã? Sim, professor. Sim. Ótimo. Então, a ideia desta sessão é falar um bocadinho sobre a engenharia mecânica, mesmo se no departamento nós temos não só engenharia mecânica, temos essencialmente dois cursos. Temos o curso de engenharia mecânica, que atualmente ainda é um mestrado integrado, significa, depois posso explicar a seguir, mas que as pessoas saem se tiverem um mestrado, e temos também a licenciatura e mestrado, depois também, mas licenciatura em engenharia de gestão industrial. De qualquer maneira, eu gostava de começar um bocadinho esta apresentação por fazer uma pequena pergunta. E é uma pergunta para vocês pensarem. A pergunta é... A pergunta é, o que é um estudante universitário? Uma pausa, um bocadinho nisto. Ora bem, imaginem que ser estudante universitário é como se fosse uma profissão. Se calhar alguns podem ter a ideia de que a profissão do estudante universitário é um homem das festas, porque temos imensas festas, temos grandes churrascadas e divertimos imenso, e ok, isso é tudo muito verdade. Mas é essa a profissão de um estudante universitário? Se pensarem bem, e já disse qualquer coisa sobre isso, um estudante universitário é um pensador profissional. O que significa que, se o Cristiano Ronaldo tem que cuidar bem da sua saúde, do seu corpo, dos músculos, da sua capacidade de saltar e ficar montes de tempo no ar, mais do que um jogador de basquetebol da NBA, um estudante universitário tem que cuidar de uma coisa extremamente importante, que é o seu cérebro. E isto entramos até um bocadinho nas áreas da medicina, como a Josefa, que também nos acompanha. Se nós cuidarmos bem do nosso cérebro, então nós conseguimos ser pensadores profissionais. E por isso a entrada no mundo universitário é muito mais do que aquilo que vocês irão estudar no curso que escolherem, seja mecânica, seja outro qualquer. Vai ser começarem a aprender a cuidar bem daquilo que está aqui dentro e que vos vai servir para o resto da vossa vida. E por isso, além de vos falar do percurso de Engenharia Mecânica, depois no final vou-vos partilhar também duas coisas, duas iniciativas que vos podem começar já a ajudar a entrar um bocadinho nesse percurso, se o quiserem. Agora entrando um bocadinho na Engenharia Mecânica e pensando no nosso cérebro, se calhar uma boa imagem para ilustrar aquilo que é um engenheiro mecânico, que é aquilo que muitos podem estar a questionar, é esta. Eu não sei se vocês conhecem quem é que a fez. Se olharem para a escrita, veem que está ao contrário, porque era um tipo que era canhoto. Então, como sendo canhoto, ele costumava escrever da direita para a esquerda. Porquê? Porque se escrevesse da esquerda para a direita, a mão iria borrar a tinta. Esta é uma pintura de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tem uma particularidade. É que, além de ser um grande autodidata e pensador profissional, era um faz-tudo. Mesmo se depois acabou por nunca acabar quase nada. Muitas das coisas que nós vemos, ele idealizou-as, mas depois nunca as concretizou.
Mas a ideia é que é um faz-tudo. E eu diria que essa é aquilo que melhor caracteriza um engenheiro mecânico. Um engenheiro mecânico é um pensador profissional do faz-tudo, porque nós temos no curso coisas que dizem respeito à química, à física, à matemática, a materiais, a informática, a eletricidade, a parte eletrotécnica, ou seja, eu estou a pensar em todas as outras engenharias e vejo que na engenharia mecânica existe sempre um bocadinho das outras. Por isso é que se costuma dizer que o engenheiro mecânico é um faz-tudo. E é também por isso que quem vai para a engenharia mecânica, depois em termos de saídas profissionais, tem muitas saídas profissionais e às vezes até compete com outras engenharias, em alguns casos. De qualquer forma, a visão, esta é a visão do Leonardo da Vinci, e depois há a visão um bocadinho mais real. E na visão mais real, uma das coisas que as pessoas, se calhar, às vezes têm a ideia é de que a engenharia mecânica é feita disto, de porcas, parafusos, motores, rodas dentadas. Não, isso é apenas uma partezinha da engenharia mecânica. A engenharia mecânica assenta essencialmente em 3 grandes áreas. Eu depois já irei à gestão industrial, mas falando de engenharia mecânica. À vossa esquerda vocês veem a área de energia, e que se calhar a expressão mais visível e mais atual hoje em dia são as renováveis, por causa das alterações climáticas e da importância que isso tem para a humanidade, embora não se sinta tanto como o coronavírus, não é? O coronavírus foi um embate como se tivéssemos caído da bicicleta, aleijámos e agora estamos aqui a tratar da ferida. As alterações climáticas é um bocadinho diferente, é como se fosse um comboio que está a descarrilar. O pessoal não nota muito bem, mas depois quando descarrila não consegue fazer nada. E, portanto, tudo aquilo que diz respeito à energia, o engenheiro mecânico está envolvido. Depois, na parte direita e acima, vem também um elemento muito importante, que é a questão dos materiais. Tudo aquilo que vocês atualmente hoje utilizam, sobretudo até os smartphones, que é das coisas que mais se utiliza, tudo isso provém de desenvolvimento de materiais e da mecânica dos materiais, sem a qual isto não seria possível. E isto envolve também novos materiais e é uma área em expansão autêntica na engenharia mecânica. E depois, à direita e abaixo, vem também aquilo que parece ser uma parte de eletrotécnica ou informática, mas que não, que é também muito de mecânica, que é a robótica e a inteligência artificial. Portanto, a mecânica também toca muito nestas partes e isto tem uma importância cada vez maior na nossa indústria. Porém, há uma última indústria na qual o papel do engenheiro mecânico começa a ser também cada vez mais importante, que é a área aeroespacial, que através, sobretudo, de empresas como a SpaceX, começou a ganhar um grande boom a nível daquilo que a gente consegue fazer. E, portanto, se o homem sonhava ir a todos os cantos do planeta, atualmente sonha ir a todos os cantos do sistema solar, para não dizer do universo. Mas para dizer que todos esses passos que dão e tudo aquilo que vocês veem nesta fotografia tem muito, muito, muito de engenharia mecânica. Portanto, entrar neste curso é entrar no mundo do faz-tudo, que tem a ver com energia, que tem a ver com materiais, tem a ver com inteligência artificial, coisas muito atuais. Depois, o outro curso que nós oferecemos no nosso departamento, e não menos importante, é o curso de Engenharia de Gestão Industrial. E atualmente, isso é muito importante porque já se fala nas Smart Industries, que conjugam a automação, que é uma parte da formação, com parte informática do utilizador, com a flexibilidade dos processos na gestão industrial e, sobretudo, com a Big Data, que é temos tantos dados que muitas vezes importa saber o que fazer com eles. Então, a gestão industrial é um curso que agrega um bocadinho, e com uma componente de gestão um bocadinho mais forte, mas que agrega esta filosofia do faz-tudo da engenharia mecânica com a filosofia da gestão e por isso dá também uma abertura muito grande. E, portanto, isto é essencialmente o enquadramento onde se insere estes 2 cursos. Em termos do departamento, um bocadinho da nossa história, ele surge em 1972, por isso é muito recente, eu sei que alguns de vocês não eram nascidos, mas digo-vos mais, eu não era nascido quando ele surgiu, porque eu só nasci em 76, I'm not that old, apesar de já ter alguma idade, e quando transitou para o sítio novo, que é o Polo 2, onde vocês veem um bocadinho à direita, e toda a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, foi só em 95. Curiosamente, em 95 foi quando eu entrei em Engenharia Mecânica, e por isso acho interessante esta relação. O espaço que vocês veem, que é a fotografia que vocês veem do departamento, dá logo para entender também um bocadinho o espaço onde ele se insere.
Ou seja, é no meio da floresta. O que significa que, em termos do ambiente de aprendizagem dos estudantes de engenharia mecânica e de gestão industrial, é um ambiente não só natural, como também pelo facto de ser um departamento pequeno e às vezes até um bocadinho isolado dos outros, é um ambiente de grande proximidade. E por isso, aquilo que os alunos sentem podia ser um isolamento, mas não é. Ou seja, o que se senta é um espaço aberto onde a gente pode estar, relacionar-se, fazer festas e de grande proximidade entre os docentes, entre os alunos e entre os alunos entre si, ou seja, entre vocês. E por isso digamos assim, um ambiente muito favorável à aprendizagem. Por outro lado, tal como todos os departamentos, nós temos duas grandes vertentes. Temos a vertente do ensino, é óbvio, mas depois também temos uma vertente de investigação que procuramos ligar com o ensino. Qual é o objetivo? É que as pessoas que estão a ser formadas estão sempre na fronteira do conhecimento. Isso é depois importante quando vão para o mundo profissional e levam esta capacidade mais do que fazer, porque sabem fazer, mas de saber aprender. Ou seja, a capacidade de apanhar coisas novas, de conseguir aprendê-las rapidamente, porque vocês sabem que o mundo está a mudar a uma velocidade muito grande e por isso esta capacidade de aprendizagem às vezes é mais importante do que a capacidade de fazer e saber fazer as coisas. E portanto daí a ligação entre estes dois. Mas agora gostava de me focar obviamente um bocadinho mais no ensino. Ora, eu aqui ainda apresento-vos um modelo que existe atualmente em que mecânica tem um mestrado integrado. Isso vai ser alterado. Eu penso que será alterado, creio eu, se não no próximo ano, no ano seguinte. Em que o 2021, mestrado... professor. 2021, não é? Sim. Portanto, já no próximo ano, em que vai ser desagregado e vai passar a ser como qualquer outro curso. Há uma licenciatura em Engenharia Mecânica que depois tem um mestrado em Engenharia Mecânica, o que significa que vocês podem fazer a licenciatura em Mecânica em Coimbra e depois podem continuar, ou então no mestrado podem ir para outra universidade. Ou então, se estiverem noutra universidade na licenciatura e se no mestrado quiserem voltar para Coimbra, também podem fazê-lo. Portanto, é esta a versatilidade que existe já na Engenharia de Gestão Industrial. Em termos de curso, é um curso, como eu disse há pouco, que abrange estas três áreas, portanto no início começam com qualquer coisa básica das matemáticas, das físicas e também um bocadinho de materiais, depois começa a envolver áreas da energia, não é? E alguma área de automação, e depois então, quando começa a entrar no final da licenciatura no terceiro ano, começa a ter muito mais um corpo destas três grandes áreas e quando se entra no mestrado, especializa-se um pouco. E é isso depois que eu irei falar a seguir. Então, no mestrado, existem duas grandes partes. A parte que diz respeito a projeto e depois a parte que diz respeito à energia. No parte de gestão industrial, há a licenciatura em Engenharia de Gestão Industrial e depois transita para o mestrado de Engenharia em Gestão Industrial. Além da produção em projeto e da energia e ambiente, que são os dois grandes partes do mestrado de Engenharia Mecânica e que vão passar a ser, existem ainda duas outras vertentes. Pode haver a vertente de Engenharia dos Materiais, que é algo muito forte no nosso departamento, e também a energia e sustentabilidade, que é diferente de energia e ambiente, porque entra num ambiente um bocadinho mais a pensar naquilo que virá a seguir, que é também o doutoramento. Portanto, a seguir à licenciatura, que são 3 anos, e depois o mestrado, que são 2 anos, no ciclo, segue-se então o terceiro ciclo. O terceiro ciclo existe em Engenharia Mecânica Geral, lá está, o EFS significa Energy for Sustainability, portanto o mestrado existem mestrados de energia e sustentabilidade que podem conduzir a um doutoramento também nessa área, e a parte ADVAMTech, Advanced Materials Technology, ou seja, é um doutoramento que não só abrange o nosso departamento, como também inclui outros departamentos de outras universidades portuguesas no estrangeiro, e que tem a ver com doutoramento na área dos materiais. E, portanto, isso é o terceiro ciclo. Como é que se dividem um bocadinho os alunos por estes três grandes ciclos? Ora, essencialmente, como vocês veem, 2/3 são essencialmente de Engenharia Mecânica e que abrange a licenciatura e mestrado, porque nós ainda não fizemos a distinção. A licenciatura em Engenharia Industrial, atualmente é 20%, talvez um bocadinho mais, porque é uma licenciatura que está a crescer no nosso departamento. E depois há pequenas percentagens atribuídas aos mestrados em Engenharia de Gestão Industrial
energia para a sustentabilidade, de engenharia mecânica, de materiais, engenharia de materiais, e depois uma percentagem muito pequena nos doutoramentos. Por isso, quando vocês saem formados, com licenciatura ou com mestrado ou com doutoramento, depois o tipo de empregos que têm é uma engenharia do faz tudo. Portanto, entra em áreas tão amplas quanto a produção, a transformação industrial, como aquecimento, segurança, transportes, telecomunicações, engenharias acústicas, têxtil, ou seja, é imenso o espectro de empregabilidade de um engenheiro mecânico, precisamente por causa daquilo que eu vos disse no início. Ele faz tudo. De qualquer maneira, uma das coisas que nós procuramos é que depois os nossos alunos, quando entram também numa dimensão mais de investigação, portanto eu falei-vos essencialmente do ensino e aqui está a transição para o mundo do trabalho, mas muitas vezes a investigação também pode ser uma forma inicial de introduzir um trabalho. Qual é a ideia da investigação como início de carreira? É começar a abrir o horizonte daquele formado para as novidades, ou seja, para a capacidade de desenvolver conhecimento. Eu dou-vos só um pequenino exemplo de um projeto. O que vocês veem são 2 alunos, portanto, veem à vossa esquerda um dos alunos que agora neste momento já está a trabalhar, e depois à vossa direita um que acabou o mestrado e foi logo a trabalhar, e trabalhámos num projeto que misturava não só o nosso centro de investigação, como também uma indústria, que é a SE Plasfil, que está na Figueira da Foz e que produzia plásticos. E isto era um sistema que nós queríamos desenvolver para melhorar o arrefecimento de moldes. Mas, portanto, vocês veem um bocadinho o ambiente laboratorial onde nós fazíamos as experiências e que depois tinham influência nos processos industriais. Portanto, a ligação da investigação é também uma ponte para o mundo empresarial. Portanto, este é essencialmente, em síntese, aquilo que eu gostaria de vos falar sobre os cursos que nós oferecemos no nosso departamento e, para terminar, se acharem bem, gostaria de vos partilhar uma pequena coisa um bocadinho mais pessoal. É que uma das coisas que mais noto é a importância da organização do tempo de estudo. E por isso, já há algum tempo que fiz um pequeno livro associado a uma ferramenta que pretende precisamente ajudar a perceber o que é que pode ser uma organização do tempo de estudo. Portanto, se vocês quiserem apontar o link, eu estava a tentar aceder ao chat, mas não estou a conseguir, ok? E estou com a apresentação no próprio computador. Será que consigo agora? Ok, já consigo. Chat. Ok, Leonardo da Vinci. E eu vou pôr aqui o link para vocês poderem ter. E é um pequenino livro, em versão digital, que vos ofereço. Portanto, vocês podem simplesmente ir a este site e descarregar o link. Eu penso que ele está a funcionar, senão vocês podem depois mandar-me um e-mail. E para além deste livro, e aquilo que eu já vos mostrar a seguir, é que há alguns anos que, através da experiência com os meus alunos, percebi a importância do que é crescermos juntos nesta ideia de saber aprender. E por isso, por iniciativa própria, também criei um pequenino site que vos partilho, onde exploro precisamente várias coisas que têm a ver com o processo de aprendizagem, que é uma capacidade, eu até diria que para nós é um superpoder humano, é a nossa capacidade de aprender coisas novas e desenvolver conhecimento. E por isso fiz este site que vocês têm aí, que eu também posso tentar colocar no chat, se conseguir, onde tem uma parte com o guia para o sucesso académico, com uma série de dicas que ajudam a começar, portanto é sempre tudo muito introdutório, em que diz que o dia 1 começa agora. Qual é a ideia? É uma pequenina frase, não é? Nós podemos dizer, posso começar um dia, ou posso escolher o dia 1 para começar. E, portanto, aqui a mensagem final que gostaria de dizer é que o dia 1 pode ser precisamente hoje. E então todos os hábitos que nós desenvolvemos e todas as pequeninas coisas que podemos melhorar ao longo da nossa vida e dos nossos hábitos vão nos ajudar depois no sucesso da vida académica, que nos permite precisamente ter uma série de festas sem perder o ritmo. Quando perdemos o ritmo, sabemos que podemos sempre recomeçar, mas pronto. Sobre essa parte, depois deixo-vos então com o João Arial. E pronto, e termino um bocadinho. Depois, se tiverem alguma dúvida, é só dizerem. Penso que já... não, ok, agora já está despartilhado, bacana.
Deixa-me só Pronto, então, retificar aqui sendo assim, uma. termino e Deixa-me se só calhar agora retificar uma seria coisa, passar professor. já a palavra ao João, não? Espera aí, deixa-me só retificar primeiro que eu disse-lhe 2021, mas é 21-22. Entretanto, chamaram-me aqui a atenção que eu me tinha enganado. Ou seja, não é para o ano, é no ano a seguir que os mestrados integrados deixam de vigorar. Ok. Ok, entretanto também já coloquei o site no chat. Ok, João. A palavra, acho que agora é tua, penso eu. A não ser que o Afonso queira dizer Não alguma sei, coisa não primeiro. sei. Não sei se há alguma questão antes. Isto é muito estranho. Agora sinto que os professores se sentem a dar aulas porque não há ninguém de câmara ligada e depois perguntam alguma dúvida e fica sempre aquele impasse do se alguém tem dúvidas ou não. Afonso. Está aqui uma dúvida. Então, a carga horária em Engenharia Mecânica é semelhante a qualquer outro curso, ou seja, normalmente existem aulas, sobretudo durante as manhãs, muitas vezes existem aulas mais teórico-práticas na parte da tarde e, como em todos os cursos, a quarta-feira à tarde é completamente livre. E isto permite que possam haver visitas de estudo ou então simplesmente uma simples pausa. O que, sobretudo para aqueles que são daqui da região de Coimbra, não sei como é que é nas outras cidades, a quarta-feira à tarde já costumava ser uma tarde livre de aulas, portanto a universidade mantém essa tradição e em termos de carga horária é um bocadinho isto. André. Olha, outra dúvida aqui, Ok, professor. da Miriam. Em termos de investigação, o que é que um engenheiro pode fazer? Bom, em termos de investigação, pode fazer, se é um engenheiro mecânico ele faz tudo, ele pode fazer tudo. Portanto, muitas vezes existem engenheiros mecânicos a trabalhar com civil, com química, com informática, com eletrotécnica e portanto, significa que desenvolvemos ao longo do curso uma capacidade para fazer investigação em várias áreas. Pronto, existem muitas áreas e, portanto, aí o espectro é muito alargado. Portanto, nós temos ali no departamento, às vezes das investigações onde eu conheço melhor, na área dos materiais temos bastante investigação, de fazer novos materiais portanto, temos bastante investigação nessa área, que inclui inclusive a parte da impressão 3D, que é uma área emergente na engenharia, e depois também na área de energia, tanto para a sustentabilidade, como climatização, como técnicas laser, para poder estudar fluidos ou transmissão de calor, e também na área da robótica existe muita ligação também com quer a energia da automação em si, quer com a parte de inteligência artificial, quer inclusive com a engenharia aeroespacial. Portanto, existem várias, e portanto, isso são algumas daquelas que eu conheço. Ok, a engenharia, existe um polo, que é o polo 2. O polo 2 tem várias engenharias. Tem engenharia informática, civil, eletrotécnica, química e também tem uma outra que não é engenharia, mas que é as ciências da Terra, que estavam antigamente no polo 1 e que passaram para o polo 2. E no início há alguns cursos, no caso da engenharia mecânica, todas as aulas são no polo, no departamento de engenharia mecânica, não é Afonso e João. Portanto, ao contrário de outros cursos, como por exemplo o design multimédia, em que partilha com a informática algumas aulas e por isso tem aulas no polo 1 e depois tem que se deslocar ao polo 2, engenharia mecânica, não. Engenharia mecânica, os professores de matemática é que vão lá ao departamento, ok? Por outro lado, já agora foi uma coisa que eu não mencionei, porque eu não tirei o curso aqui em Coimbra, portanto eu sou mais uma aquisição de fora, de há 5, 6 anos para cá. Mas uma das coisas que me contam é que na engenharia mecânica, quando estava no Polo 1, era muito frequente outros cursos virem ter curso de mecânica, porque de alguma maneira eles conseguem estar com toda a gente e têm uma grande facilidade de relacionamento. E isso, portanto, se calhar por causa disso é que os de matemática vão lá.
Na engenharia mecânica, as áreas de especialização são essencialmente um bocadinho estas. Mesmo se vocês olharem para universidades como o Porto ou em Lisboa, versam sempre sobre isto. A parte de energia, a parte de materiais ou tecnologia mecânica, projeto mecânico, ou então a parte de automação industrial, robótica, portanto, qualquer área de especialização de engenharia mecânica depois versa um bocadinho sobre estas 3 áreas. Por isso os 3 anos são uma formação muito global do faz tudo e depois começam a particularizar a partir da área de mestrado. Já agora, eu sei que muita gente pensa em outras universidades, como o técnico onde eu estudei, que fiz curso, mestrado não fiz, fui logo para doutoramento, e Porto, mas sabem, é igual. Ou seja, a única diferença é que há mais poluição em Lisboa e no Porto, e em Coimbra respira-se ar puro. E os relacionamentos são um bocadinho mais próximos. Por isso nós tivemos já pessoas que foram da nossa universidade para outras universidades, como o Porto e o Técnico, e deram-se bastante bem, não tiveram dificuldade, mas já vimos pessoas que vieram do Técnico e de Engenharia Aeroespacial, que é um curso que tem médias muito elevadas, para Coimbra, porque não aguentavam o ambiente. Achavam que era demasiado competitivo, e e demasiado, e que pressionava muitas pessoas e que não havia um relacionamento de proximidade com os professores. Eu próprio experimentei isso, não é? Uma vez fui tirar dúvidas com um professor e comecei-lhe a explicar as coisas e ele vira-se para mim e não diz nada. E eu, não percebi isto, não sei o quê, e ele continua a olhar para mim. E depois eu olhei para ele e disse, bom, se calhar, então eu vou estar um bocadinho melhor. E eu, ok. E assim acabou a nossa aula de dúvidas. Ora, isto é uma coisa que não acontece no departamento de mecânica na Universidade de Coimbra. Mais alguma dúvida? Isto agora expandi um bocadinho para além das áreas de especialização. Queria só acrescentar uma pequena curiosidade, que é o facto de o nosso departamento ser o único que tem a cantina no Polo 2. Exatamente. E por isso também consegue atrair pessoas de outros cursos, o que significa que em termos de convívios e de amizades e também de conhecimento de outras áreas é muito favorável. Há aqui ainda uma pergunta que é quais são as maiores diferenças entre a engenharia mecânica e a engenharia física? Epá, tanto quanto eu sei, há o curso de Física, e isso é diferente da Engenharia Física. A Engenharia Física é aquilo que eu tenho mais presente. É a Engenharia Física Tecnológica no técnico, e não sei se existe alguma Engenharia Física na Faculdade de Ciências. No caso do técnico, é muito mais fundamental, ou seja, embora verse termos de engenharia... Bom, já agora, porquê é que eu estou a dizer isso? Porque eu tenho conhecimento de causa. A minha esposa é engenheira física tecnológica, mas no tempo já bastante antigo, portanto, eu acho que até é um bocadinho mais exigente do que hoje, apesar de ser um curso que tem pessoas com médias muito elevadas. Mas a engenharia física tecnológica versava depois para alguns dos campos, neste caso a física de partículas ou então áreas de engenharia mecânica, como foi o caso dela, que depois acabou por fazer o doutoramento em engenharia mecânica e atualmente é professora na Faculdade de Ciências, em Lisboa, eu sei, mas agora com as aulas remotas consegue estar em Coimbra. E, portanto, as diferenças são que a engenharia física depois versa para áreas um bocadinho mais fundamentais, no caso de física de partículas, portanto, parte quântica e parte da astrofísica e penso que é essencialmente isso, e lasers, ou seja, instrumentos fundamentais que depois podem ser utilizados em muitas áreas, como por exemplo, há pessoas que desenvolvem sistemas de laser para áreas de alimentação, têxtil e outras coisas, e superfícies e assim, enquanto que a engenharia mecânica versa um bocadinho sobre coisas mais à macroescala, portanto, física um bocadinho mais à microescala, a engenharia mecânica um bocadinho mais industrial e à macroescala. Essas aulas costumam ter muitas pessoas, olha, depende, às vezes temos mais, outras vezes temos menos, não é? Portanto, só para te dar uma ideia, na minha disciplina, onde estes dois excelentíssimos exemplares estão inseridos, temos 218, mas as aulas não costumam ter às vezes mais do que 70, 80 por cada aula, não é? Quando era presencial era à volta de 70 por cada aula, portanto abrangia para aí 140 pessoas, atualmente online às vezes só participam 80. Depois nas aulas teórico-práticas são menos gente e portanto o máximo que às vezes a gente consegue são à volta de 60 e tal pessoas, mas não é recomendável. De qualquer maneira, ao longo do semestre o que tende é diminuir um bocadinho e portanto, mas há espaço para toda a gente. E depois depende dos professores, às vezes há flexibilidade, a pessoa que não consegue ir a uma aula consegue ir a outra e portanto aí também, eu pelo menos flexibilizo, mas e penso que outros colegas mas também o fazem.
Mais alguma dúvida? No momento não aparece aqui mais nenhuma. Então, se calhar eu passaria a palavra ao João. Podemos também, se surgir alguma coisa entretanto, não sei se o professor vai ficar, penso que sim. Sim, Se eu surgir fico. alguma coisa, Desliga agora a o câmara, mas professor depois eu responde. fico. Ok. Pronto, então, como o professor como o Afonso já disse no início, eu sou presidente do núcleo de estudantes do Departamento de Engenharia Mecânica, ou seja, tanto da área de mecânica como da área de engenharia e gestão industrial. Eu não sei muito bem de que sítio é que vocês são, se são de Coimbra, se são do Porto, se são de Lisboa. Eu sou do Porto, ok? Fui para Coimbra, como a maior parte das pessoas que está no Porto, se calhar acaba em Coimbra, que é, não tinha média para entrar na FEUP, e então fui para a Universidade de Coimbra. Neste momento estou no 5º ano de Engenharia Mecânica, ou seja, deveria terminar este ano, mas vou ficar mais um ano para acabar. No entanto, não estou nada arrependido de ter escolhido Coimbra neste momento. Só volto ao Porto em momentos como este que obrigam a estar em casa e tem que ser. Espero que todos vocês estejam bem nas vossas casas, junto dos vossos, e que estejam a passar este momento da melhor maneira possível, que não é fácil, e que se estejam a preparar para os exames nacionais, que certamente será uma parte importante no vosso percurso e que decidirá onde é que vocês vão acabar. Pronto, aproveitar também, antes de começar a apresentar-vos o que eu tenho, para agradecer à Associação Académica de Coimbra por esta iniciativa, pois só assim é que é possível passar para vocês esta informação que normalmente seria presencialmente e acompanhada de uma visita ao departamento, mas dentro dos possíveis faremos tudo para que vocês não saiam prejudicados de não poderem conhecer as nossas instalações e que qualquer dúvida que tenham seja esclarecida de antemão, porque eu já passei por aí e sei que as dúvidas são uma coisa que neste momento são complicadas e nem todas são fáceis de ter resposta. Pronto, então, o nosso núcleo nasceu em 1998. Eu não vou apresentar um PowerPoint, eu fiz um PowerPoint, mas agora a ver aqui, preferi fazer isto oralmente para ser mais rápido. Se tiverem dúvidas, podem me interromper à vontade, ou no chat, ou mesmo pelo microfone. Não formalizem as coisas, senão isto é muito estranho, porque estar aqui a falar para um ecrã não é propriamente o que eu mais gosto. Pronto, o núcleo nasceu em 1998, ou seja, é um ano mais novo que eu, é mais velho que quase todos vocês, penso eu. Os núcleos são uma parte integrante da associação académica, ou seja, acabam por funcionar quase como uma estrutura local dentro de uma associação de estudantes global, e têm como área de especialização principal a pedagogia e as saídas profissionais, ou seja, garantir aos estudantes do curso que conhecem as empresas para onde podem ir trabalhar quando terminarem o curso, e ao mesmo tempo assegurar que ninguém é prejudicado em exames, trabalhos, o que quer que seja, de modo a que tudo seja justo e que os alunos completem o seu curso sem problemas académicos. Pronto, nesse aspecto, tenho que concordar com tudo o que o professor disse e dizer-vos que aqui em Coimbra, na universidade, mais do que uma boa relação entre alunos, existe uma excelente relação entre o aluno e o professor. Sei que isto não é em todos os departamentos da Universidade de Coimbra, porque conheço os outros e vou ouvindo opiniões, mas felizmente no nosso há uma vontade muito grande. Então, por exemplo, nesta situação que tudo se torna um bicho de 7 cabeças, que estamos todos longe e que as avaliações são complicadas, o processo de transição é complicado, torna-se tudo muito mais fácil porque há uma proximidade e uma relação, apesar de ser uma relação de professor-aluno, e de haver muito respeito, os professores preocupam-se e alguns deles acabam até por criar ligações de amizade, claro que profissionais, mas é muito positivo para a aprendizagem e para conseguirmos evoluir com sucesso no nosso percurso. Pronto, o nosso núcleo divide-se em áreas de trabalho, que nós chamamos de pelouros, ok? E dentro dele, durante o ano letivo, fazemos trabalho para tentar ajudar os nossos colegas, ou seja, dentro das diversas áreas que interessam ao engenheiro mecânico e ao engenheiro e gestor industrial, nós tentamos formar as pessoas e complementar os conhecimentos
que o curso fornece, dando às pessoas maneiras de obter soft skills, que vocês já devem ter ouvido falar desta palavra com toda a certeza, que são muito importantes para um engenheiro, seja que engenheiro for. Pronto, nesse sentido, temos o Pelouro de Ação Formativa e Interventiva, que está aqui a colega que manda nele, chamemos-lhe assim, que é a Mariana Campos. Ela não quis falar, é uma pessoa tímida, pronto, por isso eu assumi por ela. No entanto, este Pelouro tem como função dar workshops e formações aos alunos do departamento para que eles possam ter complementos em algumas cadeiras. Por exemplo, há cadeiras que têm o MATLAB, que usam MATLAB, Excel, e a componente da cadeira envolve algumas bases que os alunos nem sempre têm. Pronto, nós, enquanto núcleo, tentamos passar essas bases aos estudantes através de cursos certificados quase sempre, que eles possam evoluir e ir aprendendo. Depois temos a parte que o professor falou e que também é uma das minhas preferidas, tenho que admitir, que é a parte da cultura, ou seja, que organizamos festas, organizamos churrascos, organizamos vários momentos de convívio e lazer entre os alunos do departamento, não só os nossos alunos, mas também os alunos de fora. Isto porque o facto de nós estarmos num polo só de engenharias, por vezes há necessidade de termos convívios com outros cursos para poder conhecer pessoas novas, para poder ver caras novas. Já não há tanto o mito que havia há uns anos que era que num polo de engenharia só havia rapazes. Felizmente cada vez mais temos raparigas e cada vez menos precisamos de sair para conhecer raparigas, e isso é muito positivo porque as mulheres são necessárias e trazem um espírito diferente às coisas, e por isso espero que todas as mulheres que estão a ver isto entrem em engenharia, não seja aqui, se não for em Coimbra, que seja noutro sítio qualquer. Pronto, depois temos uma parte desportiva, que consiste em organizar torneios para a malta ter momentos lúdicos e se ir conhecendo ao longo do tempo. Temos uma parte de logística e empreendedorismo, que fazem os nossos eventos, as partes logísticas, que contactam as empresas, que tentam criar novos contactos e atrair novos parceiros, porque esta parte é muito importante, porque se as empresas já conhecem o que se faz no departamento, a probabilidade delas recrutarem no final no nosso departamento é muito maior, e no fim e ao cabo é isso que nós queremos, ou seja, o interesse não é nós temos o parceiro XYZ que nos dá vantagem H e J, é sim termos o parceiro que no final vai recrutar os engenheiros que se formam no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. Depois temos um departamento de comunicação e imagem, que faz tudo o que é a nossa comunicação a nível de redes sociais e a nível físico, fazer cartazes, partilhar. Esta parte é muito interessante para quem gosta de marketing. Nós temos muita gente na gestão industrial que tem esse bichinho do marketing e consegue-se afirmar muito bem aqui, porque até acaba por funcionar como um complemento ao próprio curso, uma vez que, ao pertencerem ao núcleo ou ajudarem aqui, no final do curso tem aqui uma componente que já sabem como gerir uma rede social, estratégias para maior alcance de pessoas, e isto são coisas, como eu disse, que são soft skills, não se aprendem nas aulas, são coisas que um engenheiro tem que desenvolver por si ao longo do tempo, a participar em tudo o que está disponível. Depois temos a pedagogia e saídas profissionais, como eu já vos disse, que fazemos alguns trabalhos brilhantes. Nós, ao longo do ano, na pedagogia, começamos logo no início do ano a definir aquilo que é o calendário de exames juntamente com os nossos professores. E definimos um calendário de exames o melhor possível para os alunos. Em Coimbra, as épocas de exames separam-se em 3 grandes áreas, ou seja, a época de frequência, a época de exame normal e a época de recurso, e depois, findadas estas, há a época especial para quem tiver um estatuto de dirigente associativo, estudante atleta, ou, por exemplo, do bombeiro. Agora não me estou a recordar de mais nenhum, mas esses estatutos dão acesso à época especial, que é mais uma época para fazerem as avaliações. Em Coimbra têm que escolher, eu não sei se é só em Coimbra, mas em Coimbra é sim, têm que optar logo desde o início em fazer a cadeira ou por frequência ou por exame normal. Caso não obtenham a classificação de 10 no final da cadeira para obterem a aprovação, poderão fazer o exame de recurso para passar. O exame de recurso
Em alguns sítios é visto como um bicho de sete cabeças. Se vão para uma engenharia, preparem-se, porque o exame de recurso não é um bicho de sete cabeças, é às vezes até uma boa opção para gerirmos o nosso tempo e distribuirmos o nosso estudo. E não é impossível, nem tem custos adicionais, nem nada que se pareça. É bastante acessível. Agora, é uma engenharia, ou seja, os cursos, tanto engenharia mecânica como engenharia industrial, são cursos que não são fáceis, requerem muitas bases, sobretudo de matemática e física, e é importante que vocês tenham noção que o vosso primeiro ano, sobretudo, é um ano muito geral, ou seja, com cadeiras pouca engenharia e muita matemática, muita física, muitos conceitos gerais, que depois são essenciais para aquilo que é a engenharia pura do resto do curso, mas que se não tiverem esses conhecimentos terão que pedalar muito para conseguir acompanhar o ritmo. Isto porque, como é óbvio, estamos a falar de um curso de universidade que não começa no 2 mais 2, começa logo no integral de x mais 2 ao quadrado, desse género, que é bastante mais complexo. Posto isto, eu sei que vocês devem ter algumas questões, presumo. Eu não queria muito estar a responder a questões do mesmo género que o professor já respondeu em relação ao curso, mas responderei, se vocês quiserem ouvir também o testemunho da parte de um aluno que já está na fase final e que já passou por quase tudo, posso-vos dar o meu testemunho. No entanto, o que eu vos gostava de tirar, as dúvidas que eu vos gostava de tirar é a nível das acessibilidades, a nível de o que é a cidade, a nível mesmo da própria praxe. Não sei se alguém tem questões, que são assuntos que eu não quero entrar, não quero falar à partida porque são temas que ficávamos aqui a tarde inteira, mas estou disposto para responder às vossas questões. Assim, em 10 minutos a minha apresentação está feita. Afonso, desculpa lá, sei que tinhas previsto um bocadinho mais de tempo para mim, mas também não me quero alongar e agora estou disposto para responder a qualquer pergunta que surja. Ok, vamos agora esperar então para que apareça alguma dúvida. Posso só, enquanto há aqui um compasso, para vos aproveitar para falar de algumas atividades que nós fazemos, para vocês perceberem também coisas mais concretas. Por exemplo, agora nesta situação do Covid-19, houve logo a oportunidade de nós iniciarmos um projeto de desenvolver viseiras através de impressão 3D, no qual, curiosamente, o professor Miguel Panão foi a primeira pessoa com quem eu falei e conseguimos que as coisas avançassem e desenvolver. Ou seja, um engenheiro, como o professor diz, é um faz tudo, mas dentro do faz tudo, um engenheiro é uma pessoa que tem que ter muita autonomia e tem que querer fazer, porque o engenheiro não nasceu para ser mandado, nasceu para mandar, e esta parte é muito importante que vocês, ao longo do vosso curso, tracem o vosso caminho e comecem logo a pensar o que é que vocês querem ser e como é que o vão fazer, e seja ajudar pessoas, seja fazer um projeto de investigação, seja colaborar nos laboratórios, há espaço para tudo, mas tem que ser autónomos. E se não forem autónomos, aí sim digo-vos que não estão a vir para o sítio certo. Pronto, já temos aqui uma pergunta, que é do Francisco de Viana do Castelo, que é como é a praxe no polo e mais precisamente em mecânica. Olha, essa é uma boa questão. A praxe em Coimbra, ao contrário do que se pensa em muitos sítios, é uma praxe muito levezinha, ou seja, é uma praxe que acaba por ser momentos muito de convívio, muito de copos. As pessoas têm tendência de associar Coimbra aos copos, é verdade. Há momento para tudo, mas os copos estão bem presentes na cidade de Coimbra, mas a nossa praxe é muito isso. Infelizmente ou felizmente, a praxe é uma coisa que ao longo do tempo tem perdido impacto aqui em Coimbra, ou seja, não se praxa muito. Há a preocupação nas primeiras semanas de haver uma boa integração e chamar a isso praxe para manter a tradição, ou seja, as pessoas conhecem-se, há o padrinho, a madrinha de praxe, há o cortejo da latada, há um momento ali de confraternização que é a praxe, que claro que os calores ficam de quatro, claro que os calores gritam, claro que os calores berram, claro que os calores andam de um lado para o outro, mas faz parte. E agora, creio que isso é uma novidade em Coimbra, ou não, João? Eu não reconheço noutras universidades a latada, esse tipo de iniciativas, a Semana da Queima, são coisas, mesmo se essa não tem nada a ver com o praxe, mas são coisas que eu não me lembro de ver noutras universidades. Acho que é muito próprio de Coimbra, não é?
Sim, acaba por ser diferente, porque apesar da festa em si, da parte noturna, hoje em dia já existir em quase todas as cidades, a Coimbra destaca-se muito pela parte tradicional, ou seja, para além da festa à noite, que isso existe em todo lado, como é óbvio, a Coimbra tem muita parte tradicional, os cortejos, os saraus, as próprias secções de fado acabam por alimentar aquilo que é a cultura e que tornam a cidade diferente, porque é uma cidade que vive só e apenas de estudantes, ou seja, se vocês forem a Coimbra em agosto, a Coimbra é uma cidade morta, porque Coimbra depende muito dos estudantes e isso nota-se, ou seja, as próprias pessoas da cidade, mais velhas, respondendo ainda à pergunta da praxe, sabem os limites, ou seja, passar um limite em Coimbra é uma linha muito, muito, muito delicada, porque todas as pessoas sabem as regras, todas as pessoas sabem o que podem e não podem fazer, e um estudante que queira ser um engraçadinho e fazer algo mais na praxe não tem muito sucesso em Coimbra porque é logo cortado pela raiz. No entanto, eu no meu ano de calor as coisas eram um bocadinho diferentes, a praxe era um bocadinho mais a sério, havia mais momentos de praxe. Isso foi-se perdendo com o tempo porque as pessoas cada vez mais penso que percebem que mais vale um bom momento de convívio e lazer, que tu te juntas efetivamente com quem tu conheces e quem tu gostas e te sentas numa boa esplanada a falar, mesmo nos jardins do nosso departamento. O nosso departamento tem uma área exterior incrível, tem um jardim espetacular, que é muito raro na Universidade de Coimbra. Áreas de lazer e de convívio, e nós temos um jardim que torna tudo mais acolhedor, porque estamos num departamento só com os nossos cursos, nós temos 1200 estudantes e temos um jardim que todos os dias passam por lá 500, 600 pessoas, ou seja, todos os dias tu consegues ver os teus amigos, todos os dias tu consegues falar, todos os dias tu consegues manter o convívio. Quando há uma aula que é uma seca e queres faltar, tens sempre alguém para ficar contigo no jardim a jogar às cartas ou fazer o que é que seja, e esses momentos são importantes, porque é importante ir às aulas, é importante estudar, mas também é importante conhecer pessoas e formar-nos enquanto homens e enquanto mulheres. A universidade serve sobretudo para isso. Em relação à pergunta da praxe, assim, muito vagamente é isto. É um mistério muito grande e percebo que isso seja uma coisa nas vossas cabeças que vos pesa muito, mas digo-vos, praxe a sério, praxe suja, praxes que vos sujam, que vos obrigam a regular, em Coimbra não existe. E ainda bem porque dá-nos tempo para nos dedicarmos a outras atividades que são muito mais produtivas. Pronto, e fazendo esta E sobre essas atividades? Exatamente, que era o que eu ia fazer, que é possível associar ao curso a outras atividades. Neste momento faço desporto de competição, mas não sei se conseguirei manter o ritmo na universidade. Eu não sei que desporto praticas, André, se quiseres dizer aqui muito rápido, se calhar eu consigo enquadrar no teu desporto. Mas de qualquer maneira temos muitos alunos que são federados, não é? Eu já tive alunos que são federados em natação, em remo, e a própria universidade tem uma parte de desporto muito a séria, não é? Ora, o André... que acolhemos uma competição universitária mundial, não foi? Há uns anos. Portanto... Foi europeu, foi os Jogos Europeus Universitários que acolhemos na cidade de Coimbra há 2 anos, que foi uma coisa muito, muito, muito grande. A mundial eu não me recordo, mas acredito que tenha sido porque a cidade de Coimbra está sempre a receber este tipo de eventos. Isto funciona um bocadinho dentro da própria Associação Académica. A Associação Académica fomenta a prática desportiva com as suas secções. Dentro da Associação Académica há os núcleos e as secções desportivas, e há secções desportivas de quase tudo, ou seja, há alunos que vêm de fora de outros clubes, como é óbvio, federados e até internacionais, que vão à seleção portuguesa, que mantêm o seu estatuto de atleta, e dentro da Universidade de Coimbra é completamente possível fazê-lo. Eu tenho noção que um atleta tem prioridades diferentes de um estudante normal, mas pondo aqui lado a lado, se há tempo para convívio, para copos e para saídas à noite, um atleta não tem tempo para isso, porque tem tempo para os treinos e para se preparar e para fazer tudo convenientemente. Para além disso, a Universidade de Coimbra oferece neste momento um estatuto de estudante-atleta bastante alargado, ou seja, não é preciso ser internacional, não é preciso... Este ano e no ano passado foram feitas muitos esforços por parte da Associação Académica para que este estatuto fosse mais fácil de obter. E neste momento um atleta tem acesso a provas especiais, tem acesso a compensação de provas caso tenha que faltar porque está numa prova internacional, e esta articulação acaba
acaba por fazer com que seja completamente possível articular os dois. Por isso, relativamente a essa pergunta, acho que consegues manter o ritmo, se quiseres manter o ritmo. Porque se chegares a Coimbra e achares que queres é copos, é impossível. Já agora, pegando nisto com Bibi, alguma competição entre os alunos da UC e do ISEC? Sim, existe, como é óbvio. Não é uma competição, não é uma coisa negativa, mas o nosso polo e o ISEC estão separados por 5 minutos a pé, ou seja, é bastante perto. E o polo 1 da Universidade de Coimbra está meia hora, 40 minutos a pé, ou seja, para vocês perceberem aqui um bocadinho a dinâmica da cidade. Claro que há rivalidade, mas é uma rivalidade saudável, ou seja, eles fazem coisas que nós não fazemos, como eles fazem, como ao contrário. Pronto, o curso no ISEC acaba por ser mais prático. Está aqui uma pergunta para o professor de certeza que responderá melhor do que eu a esta questão, mas dentro dos conceitos gerais que é o curso, acaba por ser quase a mesma coisa. O professor já me vai complementar com toda a certeza. A nível de aspecto social, acaba por ser bom porque os sítios para sair à noite em Coimbra e os sítios de convívio são os mesmos, a bem dizer, então nós somos todos amigos, ou seja, há uma competição de o ISEC é melhor ou se é melhor, normal, mas tudo muito tranquilo. Professor, se me quiser complementar, esteja à vontade. Sim, antes de passar à próxima questão da Susana, que também acho que é muito interessante, vai pensando nela, João. Porque, então, é assim, em termos de diferenças do curso, eu pronto, estive a ver um bocadinho o plano curricular do curso de Engenharia Mecânica no ISEC e ele é relativamente semelhante ao do nosso departamento, como qualquer curso de Engenharia Mecânica. É verdade que por ser um ensino politécnico, que o objetivo é um bocadinho mais do saber fazer do que do saber aprender. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que supostamente, e isto é a filosofia dos politécnicos, o politécnico forma pessoas técnicas, pessoas que saem do curso e vão para o mundo do trabalho e fazem. O engenheiro mecânico também pode acontecer isso, mas quando sai do curso, sai com uma capacidade de aprendizagem muito, muito elevada, porque isso é muito exigente. Por outro lado, significa que também sai com um nível de profundidade um bocadinho maior. E isso muitas vezes é aquilo que as empresas procuram. De qualquer maneira, às vezes o que acontece e aquilo que atualmente hoje distingue um bocadinho mais o politécnico da universidade é um bocadinho a questão das médias, ou seja, as pessoas que às vezes não conseguem entrar em engenharia mecânica na universidade porque não têm uma média suficiente, muitas vezes concorrem ao politécnico porque querem mesmo a engenharia mecânica. E eu acho que isso é um ponto fundamental e muito importante. Uma das coisas que eu começo às vezes por dizer logo aos meus alunos é: qual é a razão porque é que vão para a engenharia mecânica? Ou seja, é muito importante vocês saberem quais são as razões pelas quais escolhem o curso, porque são as razões que geram os resultados. E se vocês não têm bem presente a razão, ou se é uma razão relativamente fraca, porque podia ser esse curso como outro qualquer, vão vir muitas dificuldades e depois a pessoa não tem onde se agarrar. Não é? E as razões são onde nós nos agarramos para nos mantermos sempre no rumo, apesar de todas as dificuldades. E, portanto, isso leva-me um bocadinho também à segunda questão que passo logo ao João, porque é só um pequeno comentário, que às vezes a pessoa pode ter outras engenharias em mente, não é? E, portanto, o mais importante é pensar, ok, o que é que eu quero fazer, ou seja, daqui a 10 anos o que é que eu quero estar a fazer, o que é que eu sonho de estar a fazer, e depois encontrar as razões para isso e seguir em frente. É claro que depois, quando se segue em frente, é preciso apanhar o transporte público, não é? E pronto, e às vezes fica-se preso no trânsito, em Lisboa e em Porto de certeza absoluta, em Coimbra não tanto, mas, João, relativamente aos transportes públicos... Respondendo então à Susana, eu aproveitava aqui para pegar no que o professor estava a dizer e para dizer que a engenharia mecânica está presente em quase todas as empresas nacionais e internacionais, ou seja, há engenheiros mecânicos em empresas de automóveis, como por exemplo Porsche e Rolls-Royce, que se calhar será o mais provável de vocês associarem numa primeira fase. Agora, vamos já pôr uma coisa, que a engenharia mecânica pouco tem que ver com automóveis, e há engenheiros mecânicos na NASA, na ESA,
na Bosch, em todas as empresas que vos venham à cabeça, que tenham uma parte tecnológica, com toda a certeza absoluta, há um engenheiro mecânico e, cada vez mais, um gestor industrial, porque os gestores industriais têm assumido uma vertente preponderante na indústria e estão-se a tornar uma profissão, está-se a tornar uma profissão muito, muito, muito importante na indústria. Relativamente à pergunta em concreto, eu conheço muita gente, tenho muitos colegas que vivem no Polo 1 e na zona histórica e que estudam no Polo 2. Não é muito fácil. Coimbra, apesar de ter transportes públicos, a rede de transportes públicos de Coimbra não é maravilhosa. Não podem comparar ao Porto e a Lisboa, como estava a dizer, o que é normal, uma vez que há uma diferença populacional muito grande também entre estas cidades. Nos últimos tempos tem sido feito um upgrade na rede de transportes públicos da cidade de Coimbra. Com isto, o que te quero dizer é, dependendo do sítio histórico que tu escolhas, ou seja, se morares na própria Praça da República, não terás dificuldade nenhuma em chegar ao Polo 2. Se morares na Alta de Coimbra, se calhar talvez seja um pouco mais complicado. No entanto, aqui há um fator preponderante que tens que ter em mente, que é a Praça da República está sem dúvida associada à tradição, mas também está associada a tudo o que é a parte noturna da cidade. O que acontece muitas vezes é para quem vem de fora e para quem se vê a morar pela primeira vez fora, longe dos pais, morar na Praça da República acaba por ser um impedimento a ir às aulas, porque a malta esquece que há vida para além da noturna. No entanto, é perfeitamente conciliável, sabendo que para chegar da Praça da República ao Polo 2 transportes públicos demoram mais ou menos 30 minutos de autocarro, o que também pode ser um bocado complicado de gerir, fazer 30 minutos de autocarro todos os dias. De resto, cada vez mais há plataformas na cidade que trabalham e ajudam, ou seja, caso algum dia percam um autocarro, não é o fim do mundo, há um Uber, há um Bolt, há tudo mais alguma coisa para chegar. Eu em Lisboa demorava 45 minutos para chegar ao técnico, portanto... É tudo uma questão de força de vontade. O que nós aconselhamos, enquanto núcleo de estudantes que já temos algum conhecimento desta zona, é que os estudantes novos arrendem sempre a casa no bairro Norton de Matos, uma vez que é um sítio central a nível de transportes e é um nível intermédio, ou seja, a distância ao Polo e a distância à Praça da República acaba por ser mais ou menos a mesma. Ou seja, é o que nós aconselhamos. Para além de que no bairro Norton de Matos as rendas das casas são muito mais acessíveis do que na Praça da República e na zona histórica. Agora depende muito do que vocês pretenderem, mas morar seja onde for, dentro da cidade não é um impedimento. Coimbra não é uma cidade muito grande, vocês conseguem chegar a todo lado relativamente fácil. Pergunta do João Faria, de Coimbra, qual é a cadeira mais difícil? Essa é para vocês. Ok, esta é uma boa questão. Eu não consigo responder à cadeira mais difícil do curso todo. É óbvio. Qual é que é, professor? É para a transmissão de calor, como é óbvio. É mim. Não consigo responder. Consigo se calhar dar uma resposta por ano, ou seja, de licenciatura do primeiro ao terceiro ano consigo dar uma resposta da cadeira mais difícil. Ora, no primeiro ano é uma cadeira que é comum à mecânica e à gestão industrial. Na minha opinião é a álgebra, ok? Que é uma cadeira que é relativamente simples, mas nós não temos um professor que facilite a cadeira de modo algum. Ou seja, vocês chegando têm que fazer um esforço extra para que a cadeira fique feita logo no primeiro semestre, que é o objetivo. Depois, para os alunos de mecânica, aqui eu não consigo dar uma cadeira mais difícil para os alunos de gestão industrial, porque não é o meu curso e lamento desde já por isso, mas para a engenharia mecânica posso-vos dizer que há uma cadeira que os alunos empancam bastante no primeiro ano, que por coincidência foi que eu tive a melhor nota, mas é o bicho de 7 cabeças de quase todos, que é programação de computadores, que o professor Miguel Panão também dá. O professor Miguel Panão também dá essa cadeira. É a única cadeira em que a gente tem que praticar em frente a um computador. Mas é uma cadeira que se faz. Depois, no segundo ano, honestamente, eu acho que
aqui já depende muito das áreas que vocês gostarem mais ou menos, ou seja, as cadeiras acabam por ter todas quase o mesmo grau de dificuldade, mas como são mais específicas, acabam por ter mais dificuldade em algumas áreas. Por exemplo, o bicho de 7 cabeças para mim são os materiais, por isso eu empanquei um bocadinho nas ciências e engenharia dos materiais. No entanto, para outros alunos acaba por ser a matemática e ficam com as análises matemáticas em atraso, mas não é nada que não se consiga compensar. Depois, a partir do terceiro ano, são cadeiras técnicas, são cadeiras de engenharia, por isso considerar uma cadeira a mais difícil é ser injusto para as outras, porque o grau de dificuldade é muito elevado em todas. Eu punha talvez a introdução ao projeto mecânico como a cadeira de terceiro ano de mecânica mais complexa. Depois, não sei se respondi, João, espero que sim. Depois, Miriam Neves, que questiona que tipo de carreiras fora do padrão típico de engenharia mecânica um engenheiro mecânico pode ter. Boa questão. Olha, eu posso dar algumas sugestões. Primeira, Governo, Ministro da Ciência e Engenheiro Mecânico, professor Manuel Leitor, foi meu professor. Depois, Marinha, ou seja, tive uma aluna de mestrado que atualmente está na Marinha e começou com coisas de engenharia, etc, etc. Depois outra que é consultoria. Tive muitos colegas meus que foram para consultorias em áreas de gestão e não sei o quê, mas tiraram engenharia e coisas super matemáticas e físicas, mas depois foram para a área da gestão. E porquê? Porque as áreas da gestão muitas vezes é especulativa. Então tudo aquilo que nós estudamos de turbulência em fluidos, há quem utiliza esse tipo de modelos económicos. Depois é verdade que nem sempre resulta bem, porque também os físicos às vezes fazem isto, e depois há bolhas, como aconteceu em 2008, que os modelos de turbulência tornaram-se bastante turbulentos. Portanto, precisamente por ser o faz tudo e por ter um bocadinho de tudo, consegue-se ver um engenheiro mecânico a fazer uma série de coisas um bocadinho fora do padrão típico, inclusive às vezes na parte pedagógica, às vezes na parte das áreas de produtividade, coaching e consultoria, tal como falei, e portanto estas são aquelas que me ocorrem um bocadinho, precisamente porque a formação é muito integral. Sim, o mestrado integrado implica fazer uma tese de mestrado no final, em que se demonstra que tem que se dominar uma tecnologia e normalmente as pessoas saem-se bastante bem na tese final. É muito raro uma pessoa não sair-se bem na tese final de engenharia mecânica. Quando é que não se sai bem? É quando acontece algo que se as pessoas vão se perdendo ao longo do tempo, um dado momento têm necessidade de trabalhar para poder continuar a sustentar-se. E um aluno que esteja a fazer tese de mestrado e que esteja a trabalhar, é muito complicado fazer essa tese, a não ser que a tese seja sobre aquilo que trabalha. Ok? Portanto, onde nós vemos mais dificuldades é nesses casos. Posso só acrescentar que o nosso curso permite que no último ano seja feito um estágio numa empresa, o que é uma vantagem bastante grande. Ou seja, vocês podem fazer um estágio curricular de um semestre numa empresa e, em vez de escreverem uma dissertação de mestrado, uma tese, em linguagem mais corrente, podem escrever um relatório de estágio sobre o vosso trabalho na empresa. Agora, em engenharia mecânica, isso não é muito comum. É muito mais comum em engenharia e gestão industrial, porque tem uma componente muito mais prática e muito mais de trabalho em chão de fábrica que é necessário. Ainda para a parte das carreiras, posso acrescentar que há engenheiros mecânicos mesmo a fazer tudo e mais alguma coisa. E eu não sei se vocês conhecem a plataforma LinkedIn, que é uma plataforma, que é uma rede social mais profissional, e se vão entrar na universidade, aconselho que criem e que explorem um bocadinho a rede social, até porque nestes tempos de confinamento têm mais tempo para isso, e experimentem pesquisar no motor de busca do LinkedIn engenheiro mecânico, só isto, e vão ver as empresas que vos aparecem, os engenheiros nas mais diferentes empresas que vos aparecem. Neste momento há engenheiros mecânicos em empresas de moda, há engenheiros de gestões industriais em empresas de moda também, na distribuição, na parte da cadeia de abastecimento, na parte... há engenheiros mecânicos e gestores industriais em todo o lado, por isso pesquisem um bocadinho e no LinkedIn conseguem facilmente obter a resposta mais concreta a essa pergunta. Outra coisa que me lembro foi também da parte de software. Tive um aluno mestrado que quando saiu foi para uma empresa de software e houve um outro aluno mestrado, não foi meu, mas também foi bastante bom,
acho que ele teve 20 na tese de mestrado, que queria trabalhar em parques de diversão. Portanto, nas montanhas russas. Que era o João. Portanto, quer dizer, há de tudo. É um bocadinho de sky's the limit. Também há engenheiros mecânicos que depois dediquem-se à literatura, ou seja, nós, por exemplo, temos um professor que escreve livros, que é o professor Luís Adriano, não é? Obviamente que às vezes são mais dedicados à parte das teses, da parte pedagógica, mas que também o fazem, portanto, bom, mas isso eu diria qualquer profissão poderia ir para aí, não é? E fazer disso profissão. Depende um bocadinho do talento pessoal, mas para dizer que a engenharia mecânica não é uma coisa muito focada, tal como o João estava a dizer, mas é bastante abrangente e a sugestão que ele deu do LinkedIn acho que é muito importante. Não só arranjarem perfil, como fazerem lá a pesquisa, vocês vão encontrar tudo e mais alguma coisa. Bem, como isto não é só para dizer as coisas boas e também para animar aqui um bocado, para pôr um sorriso na cara de todos, também há aqueles engenheiros mecânicos que nunca são engenheiros mecânicos, que são os que entram no curso e nunca acabam, porque o difícil não é entrar, é terminar o curso. Mas eventualmente acabam por sair. Sim, por exemplo, eu tenho um que é um tipo espetacular, mas que por questões de saúde teve que, isto é, foi fazendo o curso e agora atualmente está já a fazer mestrado, mas que para conseguir sobreviver trabalha numa fábrica, portanto a empacotar coisas, ou seja, mas é uma pessoa que por questões de saúde é que só por causa disso é que foi coisa. É possível. Consigo conciliar o associativismo com o curso. Eu respondo, sim, consegues facilmente. Neste momento, no núcleo de estudantes tens de tudo. Nós somos 32, ok? E posso-te dizer que neste momento o tesoureiro do núcleo é talvez, eu tenho quase certeza que é o melhor, mas se não é o melhor, há de ser o segundo melhor aluno de Engenharia de Gestão Industrial, que é o Paulo Nascimento, que está a fazer o último ano e é tesoureiro do núcleo sem problemas Bem-vindo à nenhums. transmissão de calor, só para saberem. Tens tudo, tens alunos médios que têm o curso todo em dia, não com notas muito altas, tens alunos bons que têm o curso em dia com notas bastante elevadas, tens alunos como eu que vão tendo o curso em dia, vão deixando uma coisita para trás ou outra, depois vão remediando com o tempo. Dá tempo para tudo, depende também do grau associativista que tu queres, ou seja, se quiseres ser logo presidente, que não é fácil de conseguir, mas partindo do princípio que até consegues, como é óbvio, irás perder mais tempo e irás ter que dedicar mais do teu tempo. Se for uma coisa que tu queiras ir crescendo gradualmente, tu consegues facilmente conciliar. Há, no entanto, por exemplo, eu posso dizer, há pessoas que com o associativismo começam a fazer mais cadeiras até. Posso dar o exemplo de um colega que até está aqui a ver isto, que é o João Diogo, que quando começou a ter o estatuto de associativista, começou a varrer as cadeiras todas nas épocas especiais para dirigentes associativos. Por isso depende muito do nível que tu queres, mas sim, é possível e até fácil de conciliar. Podes participar desde o primeiro ano? Sim, podes sempre participar. Para além dos núcleos, há muitas associações que trabalham na área da engenharia, a Estima, a UBEST, que cada uma delas tem a sua área de trabalho específico. Claro que no primeiro ano se torna difícil ter um cargo de responsabilidade, mas todas essas associações fazem recrutamentos que permitem que os alunos novos possam colaborar e se possam integrar. E ao longo do tempo, mediante o teu empenho, mediante as tuas capacidades e mediante as skills que fores adquirindo e pondo em prática, subirás na hierarquia facilmente. Não é uma coisa que não seja acessível. Todos podem ter acesso e todos conseguem ter acesso. Qual é a média de anos que o pessoal costuma demorar a acabar o curso? Boa pergunta, olha. Quando eu entrei na universidade, isto era uma coisa que se falava muito. Quando eu entrei na universidade, eu acho que era 7 anos, a média mesmo. Neste momento, eu acho que é um bocadinho mais baixo. Eu acho que um aluno de engenharia mecânica termina facilmente o curso em 6 anos. E já estou a pôr aqui um ano extra, porque normalmente a malta perde-se um bocadinho no primeiro ano, e depois ali aproveita também para fazer algumas melhorias e para ir pondo as coisas, não tudo em 10, mas para tentar subir as notas e quer sair. E também quem faz em 5 faz em 6, e não é esse ano que ponha em causa o curso, então as pessoas acabam por dedicar um bocadinho mais tempo. Por outro lado, sinto que cada vez mais há uma necessidade
de ir complementando o estudo com aprendizagens, com workshops, com aquisição de soft skills, isso também leva a que alguns estudantes desleixem um bocadinho a componente de hard skill durante um semestre ou durante 2 semestres e que vão aprender outras skills, o que atrasa um bocadinho o curso. Depois há programas de mobilidade espetaculares que aconselho a toda a gente que faça, por exemplo, o programa Erasmus e o programa, está-me a falhar agora o nome, mas é o programa que é muito usado no nosso departamento, que é o programa de mobilidade para a América do Sul. Acho que é convénios, não quero estar a dizer as neiras, mas penso que será. E estes programas de mobilidade resultam em experiências muito, muito enriquecedoras. E antes que surja a pergunta, que é uma pergunta que também costuma surgir, se é possível participar no associativismo, ter boas notas e ainda ter um programa de mobilidade, é possível. Há pessoas neste momento no NEMAC que, terminando este mandato, vão no próximo semestre fazer um programa de mobilidade, e aconselho que pensem nisso desde o vosso primeiro momento na universidade, porque as empresas cada vez mais olham a isso, e são coisas que trazem experiências brutais para vocês, para nós. Eu demorei 6 anos e meio a fazer engenharia mecânica, portanto. Eu vou demorar 6,5, 7, por isso está tranquilo. Relativamente à pergunta do André sobre as equivalências, às vezes é um bocadinho difícil, ou seja, mas quando eu digo que é difícil tem a ver com o sítio para onde se vai, às vezes não tem uma disciplina que cobre aquilo que outra disciplina cá cobre, e vice-versa. Portanto, quando eu digo que é difícil, é que às vezes é difícil, depende do sítio para onde se vai, mas é sempre possível encontrar as equivalências, caso contrário não seriam feitas. Onde eu não tenho muita experiência do ponto de vista do português que vai para fora é relativamente às disciplinas serem lecionadas ou não na língua do país. Dou exemplo contrário. Atualmente nós temos, por exemplo, alguns alunos que vêm de Erasmus, da Polónia e da Espanha, que não falam simplesmente português. Só que até ao 3º ano as aulas devem ser dadas na língua do país e, portanto, eles têm consciência disso. E, por exemplo, a minha disciplina de transmissão de calor é uma disciplina do 3º ano e por isso eu tenho que a dar em português. Posso dar em inglês? Posso, mas depois tenho 215 alunos a dizer: "Oh, professor, eu não percebo", porque têm dificuldade no inglês. Portanto, isso é uma coisa que seria mais reservada para os outros anos. Por isso eu não sei se quando se vai para fora se existe esta dificuldade. Se a pessoa vai para a Itália e vai para uma disciplina de 3º ano, que tem que ouvir as aulas em italiano, ou se for para a Polónia ou para a República Checa, que tem que ouvir na língua deles. Portanto, isso é uma das coisas que é importante depois avaliar-se quando se seleciona essas disciplinas. Mas de qualquer maneira, cidades a pessoa que está que eu sei tem acordos, por exemplo, Cracóvia, só dá no 2º semestre aulas em inglês, por exemplo. Pronto, existe às vezes essa possibilidade. E, por exemplo, se em Coimbra começar a haver mais alunos nestas situações, é possível que também haja assim um acordo do género. Mesmo se em disciplinas com muita gente possa ser difícil. De qualquer maneira, antes de irem para Erasmus, isso é tudo sabido. E há um professor exclusivamente dedicado para a parte dos programas de Erasmus. E, portanto, vocês podem sempre contar com ele para tudo e todas as informações. Isso é uma coisa que está bastante bem cuidada. Sim, e mesmo o próprio núcleo de estudantes nesse aspecto tem feito um trabalho ao longo dos anos em fazer uma base de dados em que já sabemos logo à partida que na Universidade de X é boa para ir no primeiro ano não dá para ir Erasmus, ou seja, no 3º ano, ou no 2º ano, ou no 4º ano. Há um caso muito comum em mecânica neste momento, que é os alunos que vão do 3º para o 4º fazem Erasmus no primeiro semestre para adiantarem o primeiro semestre do 5º e para terem mais equivalências. É aqui umas trocas que se fazem, mas que já estão de tal forma standardizadas e nós passamos a informação uns para os outros que o percurso de Erasmus acaba por ser muito semelhante entre quase todos os alunos que vão de Erasmus, porque baseiam-se na experiência de quem já foi anteriormente. É muito difícil ir para uma universidade nova em que ninguém foi anteriormente. Por exemplo, ano passado tivemos um caso muito caricato, que foi um aluno que foi fazer Erasmus para Badajoz, que é quase em Portugal, e ele foi muito complicado para ele ter as primeiras aprovações, mas depois acabou por conseguir equivalências a quase tudo, porque neste momento o ensino é tão padrão em toda a Europa que torna-se fácil de obter equivalências. Contudo, quando os mestrados deixarem de ser integrados, ainda não sabemos muito bem como é que as coisas vão funcionar,
E aqui na mecânica, na engenharia mecânica, irá certamente sofrer algumas alterações. Na engenharia de gestão industrial, tudo se manterá na mesma e as pessoas têm ido de Erasmus e corre sempre tudo bem. E sabem tudo antes de embarcar para o país de destino. Esperemos que na vossa altura já não haja problemas como existem atualmente, não é? Claro, senão nesse caso... Porque neste momento tivemos alunos de Erasmus, não é? De estrangeiros que voltaram simplesmente para o seu país, porque tinha que ser assim. E então andam um bocadinho às aranhas, porque de facto o ensino presencial tem outro impacto sobre a nossa aprendizagem do que o ensino por streaming. Aliás, vocês seguramente estão a ter aulas por streaming e percebem que pronto, não é a mesma coisa, não é? Mas enfim, havemos de ultrapassar, sem dúvida. Entretanto, já são 3h20, eu não sei se isso tem alguma importância em termos desta sessão. Podemos continuar. Agora depende se haverá mais perguntas ou se quererão dizer alguma coisa. Ainda vai havendo, não é? Está aqui outra. Existem as duas hipóteses, não é? Há estudar pelos livros e pelos apontamentos. Aliás, são sempre normalmente as duas, não é, Afonso e João? Sim, o que acontece sobretudo é que a matéria que os professores disponibilizam no início do semestre acaba por ser suficiente para os alunos estudarem, ou seja, se o professor disponibiliza o livro é porque o que ele irá avaliar são sobretudo os conceitos que estarão no livro onde ele te diz, por exemplo, está aqui o livro de transmissão de calor que o professor está a mostrar, se o professor disponibiliza uma sebenta, a sebenta será suficiente. As cadeiras dividem-se sobretudo na componente teórica e na componente teórico-prática, e mesmo quando o docente avalia as componentes de forma individual, acaba por pôr tudo na mesma sebenta ou tudo no mesmo livro. Não há muito o costume de se procurar os dois sítios, se bem que às vezes os professores dizem que é recomendado, porque se calhar é isso que me falta para chegar ao 20, mas não sei um bocadinho qual é o pensamento do professor nesse aspecto, mas tudo chega. O que acaba por acontecer é que as cadeiras são iguais de ano para ano, ou seja, o próprio núcleo disponibiliza um banco de apontamentos e de testes, e que o estudo acaba por ser mais ou menos genérico, porque o que é avaliado é sempre a mesma coisa. Professor, se me quiser complementar aqui uma visão diferente. Não, acho que essencialmente os livros e os apontamentos servem, como é que eu te explicar? Para a prática deliberada. Portanto, esse é o segredo da pessoa poder ter sucesso. E a organização do seu tempo de estudo é fundamental. E isso é talvez a maior, na minha opinião, a maior, não há outra maior do que essa, soft skill a aprender no ensino universitário. Se a pessoa tiver a capacidade de organizar o seu tempo, em que inclui o estudo, inclui as atividades outdoor, inclui aquelas atividades extracurriculares, porquê? Porque organiza bem o seu tempo, porque quando está totalmente presente, ou seja, consegue desenvolver ferramentas de concentração, de produtividade, de hábitos diários. Então, pronto, os livros e os apontamentos apenas vão ajudar àquilo que a pessoa já faz, e por isso, e muitos dos nossos docentes no Departamento de Mecânica têm livros publicados em editoras. Portanto, e para dizer que são livros de referência também para outras universidades aqui em Portugal. E quem sabe também nos países de língua portuguesa. Por isso, mais do que tudo, na minha opinião, é a forma como se organiza o tempo que faz a ligação perfeita entre o estudo e a própria vida, que deve incluir tudo, não é só a parte cognitiva, porque é aquilo que tem a ver com o nosso cérebro, pensador profissional, mas tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com os relacionamentos que nós criamos, porque esses são fundamentais. Aliás, para mim este distanciamento social, em termos universitários, é aí que vai mais prejudicar, é os relacionamentos que são fundamentais até mesmo para o percurso académico, porque às vezes não estamos para aí virados e poder contactar com um amigo presencialmente ou com outro que nos ajuda a superar as situações, acho que é qualquer coisa de fundamental, não é? Outra vez uma questão relativa à praxe, se conseguem conciliar, sim, aqui é um bocadinho o que eu já tinha respondido anteriormente, que é conseguem conciliar tudo. Há mesmo uma certa preocupação por parte dos mais velhos, que vocês, mesmo indo à praxe, que vão às aulas, e as pessoas são bastante flexíveis, porque não há... Aqui o importante é o curso e não é a praxe em si,
e se o desporto às vezes obriga a faltar mesmo, o associativismo pode ter uma questão ou outra que também obrigue mesmo a faltar a uma aula, a praxe não há razões para faltarem a aulas. Agora, claro que há gente que falta, é como tudo, mas acho que é muito responsabilidade individual, e isso é uma coisa que vocês têm que criar e ir desenvolvendo durante todo o tempo que estiverem na universidade. É um bocadinho como o professor diz, se vocês souberem definir o tempo para o estudo, o tempo para ir às aulas, o tempo para ir à praxe, não terão dificuldade nenhuma. O tempo para os copos, já agora. Temos aqui uma pergunta mafiosa para vocês. Quando se escolhem o padrinho, é obrigatório ter padrinho? Olha, os padrinhos escolhem-se normalmente desde a entrada do caloiro até à semana da latada. O que acontece no próximo ano, que penso que vocês serão todos alunos do 12º ano, é que não se sabe muito bem como é que as coisas irão funcionar, porque à partida, não é à partida, isto já é certo, a entrada na universidade será mais tarde, o que acontecerá é que a latada será mais tarde, a latada em Coimbra irá aglomerar a queima das fitas, ou seja, vocês vão entrar e vão ter logo a queima das fitas, e a latada quando entrarem vão ter sorte, porque vão ter logo uma festa para partir tudo assim a abrir o semestre. E então esse processo está um bocadinho ainda a ser estudado, como é que vai funcionar. No entanto, a tradição diz que os padrinhos devem ser escolhidos e as madrinhas devem ser escolhidos até à latada. Não é de todo obrigatório, mas é uma coisa que se torna natural, porque os próprios doutores querem ter um afilhado, e acaba por ser importante no vosso percurso académico, porque o vosso padrinho e a vossa madrinha acabam por ser pessoas que vos acompanham e vos facilitam muito a vida, que vos ajudam a escolher os professores melhores para a cadeira, que vos ajudam a fazer o vosso horário e vos dizem logo à partida essa aula teórica não é preciso ir, não me mate, professor, por estar a dizer isto, mas há efetivamente aulas que são perda de tempo, e os vossos padrinhos à partida e madrinhas serão pessoas que já passaram por aí e que conseguirão dizer-vos as melhores opções a tomar, por isso acaba por ser uma escolha muito natural. Acho que a questão do padrinho e das madrinhas deve ser a vossa menor preocupação quando vêm para a universidade, porque é uma coisa super natural. De qualquer maneira, posso só acrescentar que às vezes as aulas em que, essa aula não vale a pena ir, essas às vezes são boas aulas. Para quê? Para vos ajudar a aprender a estar num sítio onde vocês não querem estar. Isso vai acontecer para o resto da vida. Portanto, o pessoal também pode desenvolver um bocadinho essa soft skill, não é? Que ganda seca. Ótimo! É a maneira de aprender a lidar com secas, porque isso vai existir para o resto da vossa vida. Mas há uma pergunta também que vinha na sequência da outra, que eu acho que ficou meio respondida, que tem a ver com a questão da residência no Polo 2. Eu não respondi a essa. É assim, mais ou menos, tu falaste na questão dos trajetos, não é? Sim, Mas sim, do ponto de vista da residência, eu posso falar por experiência pessoal que quando comecei a entrar, e agora não estou a falar como estudante, mas como docente, mas que eu morava em Lisboa, não é? Portanto, e durante os 2 primeiros anos vim para Coimbra. E de facto, confesso que ter um pequeno apartamento ou um pequeno quarto próximo do Polo 2 que ajudava muito aos trajetos do que se estivesse mais longe. Porém, reconheço que, estando próximo do Polo 2, tenho menos vida à minha volta. E, portanto, no Polo 1 é onde está a cidade, é onde está um bocadinho a vida e portanto, isso é muito... também acho que é importante. Por isso, eu sei que muitos alunos às vezes escolhem ficar um bocadinho ali a meio, não é? Quer na Quinta das Flores, onde existe um bocadinho a vida quer de um lado e alguma proximidade ainda com o Polo 2. Por isso... Mas não sei, João. Eu das residências só tenho a acrescentar que as residências em Coimbra felizmente têm excelentes condições e preços bastante acessíveis. Estamos já a rir da pergunta a seguir. Não é? Gira. As residências têm preços bastante acessíveis e condições espetaculares. As residências em Coimbra são um quarto dividido por 2 pessoas, ou seja, não há uma privacidade muito grande, mas as pessoas acabam por se adaptar e até acabam por pôr os amigos no próprio quarto, e acaba por ser mais um momento de convívio para quem vem completamente sozinho para a cidade. É bastante positivo. No entanto, as residências têm efetivamente o inconveniente de serem longe de tudo, ou seja, são ao lado do polo, mas o polo é descentralizado e para chegar a qualquer lado acaba por ser muito complicado, sobretudo para quem está numa residência ao fim de semana, não há transportes para lado nenhum.
então aí sim têm que optar sempre pelo Uber ou pelo táxi ou pelo que é que seja para chegarem onde querem. No entanto, não é uma vantagem nem é uma desvantagem, é uma opção. Há quem prefira ficar a meio do caminho, há quem não tenha dinheiro para arrendar um quarto fora de uma residência e não terá problemas nenhum com isso, nem será por isso que será melhor ou pior engenheiro que os outros. É uma questão de gestão individual. Em relação à parte dos integrais, não é suposto saber já. Não, Não é suposto João, se não te importares, isto é um constante. Você Força, imagina força. assim, isto é x, e isto é uma função de x, e isto é um gráfico, certo? O que é integrar? Integrar é somar, mais nada. Então, eu se tiver um tracinho aqui em f de x, a espessura do meu traço eu chamo-lhe dx. E agora se eu pintar o traço ao lado, e pintar o traço ao lado, e pintar o traço, e pintar o traço, qual é a área de cada traço? É a espessura vezes a função que tem x, correto? Agora eu continuo a pintar, continuo a pintar, continuo a pintar, e isto vai desde, imagina, 0 a um ponto qualquer x. Se eu continuar a pintar, o que é que eu vou ficar? Vou ficar com a área que está aqui em baixo, não é? Ou seja, integro. Portanto, integrar significa somar. Mais nada. Depois é óbvio que há uma série de técnicas para que o integral, ou seja, a derivada, que se calhar vocês já aprenderam que transforma uma função noutra, o integral desfaz o que a derivada fez. Ok, isso aí sabe-se. Mas essencialmente, integrar é somar. E pronto. Pronto, eu não iria tão longe. Já podem entrar para a universidade porque já sabem integrar. Eu diria que é uma Basta coisa saber que se somar. aprende logo nas primeiras semanas, mas pronto, tiveram aqui uma demonstração perfeita. Há aqui uma pessoa, ao bocado, que levantou o braço, que é o Diogo Ferreira do Porto. Eu não sei se ele levantou a mão para fazer uma questão pelo microfone. Se foi esse o caso, força, Diogo. Se calhar não foi. Se calhar levantou a mão sem querer, não sei. Não sei. Não, mas ainda na questão das integrais, o que é importante que vocês saibam é aquilo que o vosso plano de secundário vos ensina. Como é óbvio, ninguém vos pede nada que vocês não tenham sido já apresentados anteriormente, sobretudo nos integrais, que acaba por ser muito questões de derivadas e coisas que são avaliadas no exame nacional, por isso vocês chegam e estão à vontade com isso. Mesmo se, por exemplo, eu na minha primeira aula de análise matemática, o professor, a primeira coisa que disse foi: suponham que sabem o que é um 5. E eu não sei o que é um 5. E ele justificou a existência do 5. Portanto, para dizer que o grau de profundidade é simplesmente maior, mas à partida é como o João diz: tudo o que vocês aprendem é tudo o que é suposto saberem para entrar. E mesmo que não saibam, não é um bicho de 7 cabeças. Aprendem. Bem, não sei se há mais alguma questão. Se não houver. De qualquer maneira, eu se calhar aproveito para me despedir, porque entretanto tenho que continuar a trabalhar nos projetos, temos que agora submeter à Fundação, e só agradecer à Associação Académica de Coimbra esta iniciativa, que é super valiosa, e também à colaboração sempre incansável do nosso núcleo de estudantes, em tudo e mais alguma coisa eu devo dizer, não é? Portanto, pronto, como dizem aqui nesta região, bem-ajam, Muito obrigado. tudo bem, saúde e protejam-se, ok? Bom trabalho, professor. Deste Obrigado. Coronavírus. Tchau, tchau a todos. Tchau, professor. Tchau. Pronto, eu também para terminar, não havendo mais nenhuma questão, aproveito mais uma vez para agradecer ao Afonso e à Josefa o convite à Associação Académica. Espero que quem estava aqui a ver tenha tirado proveito disto. Mais logo haverá uma sessão de testemunhos. Eu não intervirei porque já estou a dar a oportunidade para responder às perguntas, mas serão pessoas de mecânica e de gestão industrial que poderão responder às vossas perguntas na primeira pessoa. Deixo só à parte que acho que devem aproveitar este tempo de ensino à distância para se irem habituando.
porque quando chegam à universidade, apesar de todos os apontamentos, todos os livros, há um recurso espetacular e que ensina muito bem, que é o YouTube, e que se vocês já estiverem preparados a aprender desta maneira, será mais fácil para vocês ultrapassarem certas dificuldades que são comuns a todos os estudantes. Pronto, posto isto, não sei se alguém quer pôr alguma pergunta sem o professor aqui, que posso responder sem problemas. Caso contrário, Afonso, Josefa, muito obrigado e continuação do meu trabalho para vocês. Vamos só esperar um pouco. Acho que não... Como não aparecem dúvidas, se calhar vamos dar por encerrada a sessão. Pronto, depois às 6 da tarde, os colegas que vão estar presentes já estão aqui a ver esta sessão. Por exemplo, está aqui a Marta Cruz, o João Diogo, a Carolina Ferraz, a Mariana Campos, que são pessoas que já estiveram aqui a ouvir e estão aqui num chat que nós temos paralelo a fazer os comentários à sessão e já preparar algumas questões que ficaram por responder. Por isso eles às 6 da tarde estarão aqui para responderem às restantes dúvidas. Muito obrigado. Ariel, queria-te agradecer por ter estado aqui a representar o núcleo. Espero que os nossos ouvintes tenham ficado esclarecidos quanto às suas dúvidas. E pronto, queria agradecer a presença de todos. Ariel, muito obrigado. Força nisso, continuação de bom trabalho. Igualmente. E em breve estaremos todos juntos outra vez. Um abraço. Deusinho.